Fábio, quando for dar o ok, a gente já inicia. Houve um termo de ajustamento de conduta em que o Ministério Público, boa noite, beleza, que o Ministério Público mandou reabrir as inscrições, né? Nós tínhamos 55 mil inscritos e agora vamos ter mais, um pouco mais. Então, vamos lá, começar sobre direito penal na aula de hoje. Pessoal, a gente fez um acordo aí com o Fábio. Bom, na aula passada, a gente fez 1 hora de finalização de legislação extravagante, né? E, cara, Rildo, eu acho que eu esqueci, mas eu disponibilizo ainda na aula de hoje, durante a aula, tá? Durante a aula, no intervalozinho, eu disponibilizo. Eu disponibilizei há pouco tempo para o professor Fábio uma apostila sobre direito penal, tá? E mais um slidezinho que talvez a gente use hoje. Não, Rosenice, isso que a gente escutou falar aqui, né? Não sei se é, assim, certeza não. Até mesmo porque eu vi pouca coisa ainda. Eu só tive a notícia agora, no finalzinho da noite. Mas enfim. Bom, não adianta chorar muito leite derramado, não, que a gente adianta fazer é estudar para isso aí, tá? Então, o professor Fábio vai fazer um upload aí de uma apostila de direito penal. Os senhores começarem a estudar. E a gente envia aí também para vocês hoje uns exercíciozinhos aí de legislação extravagante. Pessoal, como eu ia dizendo a vocês, vamos explicar o que aconteceu. Na aula passada a gente estava com a conexão meio ruim. Eu hoje estou com a conexão a cabo. Vamos ver se a gente funciona bem. E a gente efetivamente só viu praticamente 1 hora de aula, porque a outra meia hora que a gente tentou ver de direito penal, a gente viu com várias intermitências. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retomar direito penal desde o início. Eu acho a aula de hoje uma das aulas mais importantes. Eu espero que vocês fiquem muito antenados. Direito penal é um assunto bastante relevante e questionamentos à parte, o que a gente tem que fazer é estudar. Isso é o que importa. Cara, Rodrigo, eu não acho assim que tenha alguma irregularidade, não. É um concurso muito visado, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar pouco com isso, é manter realmente o foco no estudo, ficar muito atento nas notícias, mas acredito eu que um concurso nessa magnitude, um concurso a nível estadual, com essa quantidade grande de inscritos, eu acho que não vai ter essa falcatrua, ou essa história de que está fedendo. Eu, particularmente, espero que isso não venha acontecer. Enfim, nós vamos iniciar, então, direito penal na aula de hoje, do zero, para que a gente possa conseguir construir um raciocínio, consiga fazer questões e consiga entender um tema tão importante como é direito penal. Beleza? Então, pessoal, vamos lá tentar conversar um pouquinho sobre direito penal. Espero que a conexão permita. Vamos lá retomar, mesmo que a gente já tenha falado isso na aula passada. A gente vai interpretar isso como sendo uma primeira aula de penal. Então, a gente vai conversar sobre os princípios constitucionais de direito penal. Pessoal, o diabo aqui é quem conta mais aquela história daquela aluna minha que estava estudando e começou a estudar 5 princípios, 8 princípios, depois estudou 15 princípios, senão vocês vão dar em mim já para contar essa história umas 4 ou 5 vezes. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse início é que esse tema, princípios constitucionais de direito penal, é um tema que nós não encontramos uma uniformidade na doutrina. Há doutrinadores, há escritores que escrevem 5 princípios, há outros que trazem 12 princípios, há quem trabalhe com 10 princípios, há quem trabalhe com 30 princípios. Eu trouxe para vocês os princípios que efetivamente eu acho que vão cair na prova. Trouxe para vocês os princípios que eu acredito que precisam
Não, professor Rodrigo, acho que o professor Fábio vai colocar a apostila ainda no ambiente virtual. Os princípios que vocês efetivamente precisam conhecer, e a gente vai conversar aí sobre esses princípios para a gente poder entender aí, até fazer algumas questões sobre eles na aula de hoje ainda, beleza? Bom, pessoal, conversar aí sobre os princípios constitucionais de direito penal, a gente tem que conversar, não poderia deixar de ser, do princípio da legalidade ou da reserva legal e o princípio da anterioridade. Pessoal, existem bancas, existem doutrinadores que diferenciam legalidade de reserva legal. Existem bancas, doutrinadores que diferenciam reserva legal de legalidade. Para o IBFC, legalidade e reserva legal serão a mesma coisa. Para o IBFC, nós vamos interpretar a legalidade e a reserva legal como sendo sinônimos. Então, tanto faz eu dizer princípio da legalidade, como eu dizer princípio da reserva legal. Quando a gente conversa sobre o princípio da legalidade ou da reserva legal e o princípio da anterioridade, a gente vai encontrar no artigo 39 da Constituição, lá do inciso 39 do artigo 5º da Constituição, uma repetição do que foi colocado no Código Penal, no artigo 1º, desde 1940. Os senhores sabem que o nosso Código Penal ele é de 1940. E em 1940, o Código Penal ele era inaugurado com a seguinte frase: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então vamos repetir. Desde 1940, que o artigo 1º do Código Penal trazia o seguinte para a gente: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Pessoal, isso foi repetido pelo legislador constituinte de 88, no artigo 5º, inciso 39. A gente vai encontrar o seguinte, ó: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu acho muito importante lembrar a vocês que nós estamos conversando sobre uma área do conhecimento muito nova para a maioria de vocês. O campo jurídico não é um campo fácil, nem é um campo muito comum. Não é algo que a gente consiga estar lidando todo dia. Então, nós vamos ter efetivamente alguns termos, alguma terminologia diferenciada, específica para esse ramo do conhecimento humano, para esse ramo do saber humano. Quando eu pego uma frase que aparentemente é fácil como essa, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, eu tenho que entender o que é que significa cominação para que a gente possa conseguir interpretar como um todo. Eu acho muito importante quando se estuda direito, tentando entender, tentando interpretar e não tentando memorizar. Porque se você chegar e dizer assim, eu tenho que chegar na prova sabendo que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que você precisa chegar sabendo disso, você precisa. Agora, se você me perguntar se você precisa decorar isso, obviamente que não. Não há crime sem lei anterior que o defina. Até aí, eu já encontro os dois princípios. O princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Galerinha, eu disse na aula que passou, aquela que não valeu, que quando eu falava assim, ó, não há crime sem lei, isso é o princípio da legalidade. E quando eu falava anterior, isso é o princípio da anterioridade. Então, na primeira parte do texto legal, eu já encontro o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade. Quando eu ando para a segunda parte, eu vou encontrar assim, ó, nem pena sem prévia cominação legal. Galera, ó, prévia é o princípio da anterioridade. Cominação legal é o princípio da legalidade. Então, durante todo o momento nesse texto, eu encontro os dois princípios da legalidade e da anterioridade se misturando. Então, quando eu disser assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, eu estou dizendo os dois princípios. Quando eu digo nem pena sem prévia cominação, e aí eu quero que vocês entendam o que é cominação. Cominação é determinação. Não há pena sem prévia determinação, descrição legal, é porque vocês vão ter que ter, antes de aplicar uma pena,
uma determinação legal sobre aquela pena. Antes de considerar uma conduta criminosa, uma lei prevendo aí o que é o crime, ou o que é crime. Pessoal, essa expressão que eu disse a vocês que ela inaugura o Código Penal no seu artigo 1º, e que também está prevista no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, ela representa o brocardo latino, nulo crimen, nulla pena, sine previa lege, ou sine lege prévia. Quando os senhores virem nulo crime, nulla pena, sine previa lege, isso nada mais é do que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Lembra que eu tenho que decorar nulo crime, nulla pena, sine lege prévia? Não, é óbvio que eu não vou querer que vocês conheçam o latim aqui. Mas eu preciso que vocês entendam que esse brocardo latino, que esse texto latino representa nada mais, nada menos do que o princípio da legalidade, em primeiro plano, e o princípio da anterioridade. Pessoal, eu queria lembrar a vocês que aqui em direito penal, o princípio da legalidade, ele, na realidade, é o princípio da estrita legalidade. Aqui em direito penal, nós não temos só o princípio da legalidade. Nós temos o princípio da legalidade estrita. Aqui em direito penal, nós devemos ter as condutas criminosas descritas ipsiliteris, como está na lei. E ainda digo a vocês mais, só a lei em sentido estrito, pode criar condutas criminosas. Pessoal, não podem esquecer. Isso não cai em prova de concurso, não. Isso despenca. Medida provisória pode criar crimes? Não. Decretos podem criar crimes? Não. Resoluções podem criar crimes? Não. Só a lei. E aí entenda a lei aqui como aquela norma proveniente do Poder Legislativo. Entendam lei como a norma proveniente do Poder Legislativo. Só a lei, em sentido estrito, pode criar condutas criminosas. Rio está falando, leis temporárias podem criar condutas criminosas? Podem. Leis temporárias são leis emanadas do Poder Legislativo. Podem, sim, criar condutas criminosas. O que nós não vamos poder ter, Rildo, é condutas criminosas sendo criadas a partir de decretos, de resolução, de medida provisória, de portaria. Isso, efetivamente, nós não vamos ter. Pessoal, no slide, eu coloquei ainda uma observaçãozinha. Atualizo sim. Vamos lá. No slide, eu coloquei uma observaçãozinha. Pessoal, é a mais importante garantia do cidadão contra o arbítrio do Estado a cláusula nulo crime, nulla pena, sine previa lege. Pois determina que tão somente a lei em sentido estrito, é o que eu acabei de dizer a vocês, vale dizer aquela emanada do parlamento, emanada do poder legislativo, pode estabelecer quais são as condutas que serão consideradas criminosas e quais as punições que serão cominadas para cada crime. Apenas a lei em sentido estrito. Então, nós estamos diante, vamos lembrar, nós estamos diante do princípio da estrita legalidade, tá? Nós estamos diante do princípio da estrita legalidade. Show de bola, pessoal? Todo mundo entendeu aí o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade? Dois princípios muito importantes para o nosso estudo. Vamos lá, começando. Pessoal, um segundo princípio que eu quero que vocês se lembrem é um princípio que está previsto no inciso 40 do artigo 5º da Constituição. No inciso 40 do artigo 5º da Constituição, nós vamos ter a seguinte expressão: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Turma, essa é a regra comum para todas as leis. Reparem numa coisa. Toda lei que é feita, ela é feita para regular fatos que aconteçam depois da entrada em vigor dela. Toda lei que é feita, ela é feita para regular fatos
que aconteçam depois da entrada em vigor dela. O nome desse fenômeno é Tempus Regit Actum. Ó, eu estou escrevendo aqui, Tempus Regit Actum. Tempus Regit Actum significa nada mais nada menos do que a lei entra em vigor para regular fatos futuros, fatos que irão acontecer depois dela. Beleza, show de bola. Só que eu posso dizer, portanto, que as leis são irretroativas. É verdade. As leis são irretroativas. Não me interessa que tipo de lei. Se é uma lei do direito tributário, se é uma lei do direito previdenciário, se é uma lei do direito penal, se é uma lei do direito processual penal, uma lei civil, a regra é que quando a lei é feita, ela regula os fatos que vão acontecer depois da entrada em vigor dela. Show de bola. Mas acontece que a lei penal possui um fenômeno diferente das demais leis. A lei penal, quando ela for melhor para o réu, ela é retroativa. Então, por isso que vocês vão encontrar aí, previsto já no artigo 5º, inciso 40, o nosso legislador constituinte de 88 fez isso, artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, assim como as outras leis, a não ser que seja para beneficiar o réu. Então, para beneficiar o réu, a lei penal ela é retroativa, ela retroage, beleza? Pessoal, esse dispositivo ele também vai ser encontrado no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal Brasileiro, que vai dizer assim, ó, lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Ora, galerinha, se eu estou falando que uma lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se a fatos anteriores, isso significa dizer que a lei posterior, a lei penal posterior, ela é retroativa, desde que ela favoreça o agente. E ela retroage, mesmo que esses fatos já tenham sido decididos em sentença condenatória transitada em julgado. Ela retroage, mesmo que nós já tenhamos uma sentença judicial transitada em julgado. Vocês sabem o que é uma sentença transitada em julgado, né? É aquela sentença que não cabe mais recurso. Então, mesmo que eu esteja diante de uma sentença já transitada em julgado, a lei penal nova, se for mais benéfica, ela retroage. Show de bola? Esse é um fenômeno circunscrito às leis penais. Galerinha, nós vamos estudar aqui ainda, no nosso curso do Educar, leis processuais penais. O fenômeno da retroatividade da lei penal mais benéfica não se dá para leis processuais penais. O fenômeno da retroatividade da lei penal mais benéfica se dá para leis processuais. Muito bem. Rosenice está dizendo assim para a gente, ó. Se A praticou um crime e este crime foi extinto, e B praticou o mesmo crime, mas fora da vigência da lei, a lei mais rigorosa vai atender A ou a lei mais benéfica? Vamos lá de novo? A praticou um crime e esse crime foi extinto. Rosenice perguntou, se A praticou um crime e logo depois veio uma outra lei dizendo que esse crime foi extinto, nós estamos diante de um fenômeno chamado abolício crimes. Então, se A praticou o crime, Rosenice, na vigência de uma lei, é crime. Mas se depois veio outra lei extinguindo esse crime, A não responde mais. B pratica o mesmo crime, mas fora da vigência da lei. Olha que interessante. Se você diz que B praticou o mesmo crime fora da vigência da lei, não é mais crime. O que você quer dizer é que B praticou a mesma conduta fora da vigência da lei. Ora, se B praticou a mesma conduta, mas agora fora da vigência da lei, é porque agora não é mais crime. Então, B praticou a mesma conduta que A tinha praticado, só que agora essa conduta não é tida como crime mais. Aí ela pergunta assim, ó, a lei mais rigorosa vai atender A ou a lei mais benéfica? Mas repara, você já me disse
que A praticou um crime, uma conduta, quando era crime, e depois foi extinto. Se foi extinto por uma lei. Então, A já está beneficiado com isso. B praticou a mesma conduta, mas fora da vigência da lei. Fora da vigência da lei que dizia que era crime. Então, B não responde por absolutamente nada. Tá? A foi beneficiado, nesse teu exemplo aí, pela abolício criminis, já que o crime foi extinto, a gente vai conversar isso na aula de hoje ainda. E B, que cometeu a mesma conduta, só que fora da vigência da lei, não vai ser alcançado por nada. Tá bom? Beleza? Show de bola. Senhores, não podem esquecer, esse princípio é importantíssimo. Até agora, o que nós temos? Até agora nós temos princípio da anterioridade penal, princípio da... Isso, Rosenice, reformula a pergunta aí. Rildo, vamos falar um pouquinho mais na frente sobre leis temporárias, leis excepcionais, a gente vai poder ver aí umas observações aí. Rosenice vai formular a pergunta, a gente vai falando por enquanto. Então, até agora, pessoal, o que eu vi com vocês? Eu vi princípio da anterioridade penal, princípio da estrita legalidade que vigora no direito penal, e agora o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ou o princípio da irretroatividade da lei penal pior, tá? Você quem escolhe, você quem opta, isso aí. Show de bola, pessoal, tá tudo tranquilo aí, conexão tá boa hoje, né? Não caiu nada. Hoje tem uma equipe técnica aqui de plantão para tanto. Beleza? Vamos lá, Jaime, pergunta aí o que você quer, para a gente poder dar uma esclarecida. Muito bem. Pessoal, vamos andar. Vamos andar. Próximo princípio, princípio de número 4. Princípio da individualização da pena. Princípio de número 4, princípio da individualização da pena. Galerinha, o princípio da individualização da pena é um princípio muito legal mesmo. O princípio da individualização da pena diz que a pena deve ser aplicada levando em consideração as características pessoais de cada indivíduo. O princípio da individualização da pena, ele diz que Jaime, cara, tá aparecendo aqui para mim só uma frase sua chamada, mas em todos os casos, reformula essa tua pergunta aí, me perdoa, para eu poder entender o que é que você está querendo saber bem direitinho, tá bom? Só está aparecendo isso aqui. O Jaime falou aqui, mas em todos os casos. A Rosenice fez uma pergunta aí, eu acho que eu já respondi, mas ela vai reformular. O Rildo interveio aí sobre leis temporais, a gente vai falar isso mais na frente. Vamos retomando aqui, ó. O princípio da individualização da pena, galera, como eu havia falado, é aquele princípio que diz que a pena deve ser aplicada de acordo com as características pessoais de cada indivíduo. Por exemplo, eu não posso receber uma pena idêntica a um indivíduo, se for primário, idêntica a um indivíduo que é reincidente. A gente tem que levar, por exemplo, em consideração a primariedade e a reincidência, que são elementos caracterizadores do indivíduo. O princípio da individualização da pena é esse princípio que não permite um tratamento igualitário, para todo mundo. Eu vou contar uma historinha a vocês, enquanto vocês fazem as perguntas. Eu acho que eu devo ter falado isso quando eu estava falando de crimes hediondos. Pessoal, quando a lei de crimes hediondos nasceu, isso, Rildo, isso. Quando a lei de crimes hediondos nasceu, em 1990, a lei de crimes hediondos dizia que aquele que comete um crime hediondo ou equiparado deve cumprir a pena em regime integralmente fechado. Aquele que cometia um crime hediondo ou um crime equiparado deveria cumprir a pena em regime integralmente fechado. Então, nessa perspectiva, não interessava para a lei de crimes hediondos se eu era primário de bons antecedentes e tinha cometido um crime hediondo.
Também não interessava se Rildo era reincidente e tinha cometido um crime hediondo. Rildo reincidente ia ser tratado da mesma forma que eu, primário. Não levaria-se em conta as características pessoais de cada indivíduo. Pessoal, eu entrei no curso de Direito em meados dos anos 90, e quando eu comecei a pensar um pouco mais juridicamente falando, e quando eu comecei a pensar mais em direito penal, eu de cara já achava estranho a lei de crimes hediondos de 1990 tratar dessa forma. Para mim, havia uma flagrante inconstitucionalidade. Mas isso não era o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse tema foi questionado muitas vezes na minha época de faculdade e depois também no tocante à inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal, naquela formação, naquele momento, achou que não era inconstitucional. E nunca, me perdoe, se manifestou nesse sentido. Nunca se manifestou nesse sentido. Mas em 2006, 2007, um pastor evangélico foi acusado de abusar sexualmente de crianças. E o Supremo já havia mudado a sua composição, não era uma composição como nós tínhamos outrora, e o pastor evangélico levantou essa questão. Ele, em sede de habeas corpus, alegou a inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos, isso foi o que a gente chama de controle incidental da constitucionalidade, né? Ele alegou em sede de habeas corpus que o dispositivo que dizia que todo mundo devia cumprir a pena em regime integralmente fechado, proibindo assim a progressão de regime, não existia possibilidade de passar do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto, porque a lei trazia taxativamente que nós devíamos cumprir a pena no regime integralmente fechado. O pastor evangélico, em sede de habeas corpus, argumentou isso e disse que esse dispositivo era inconstitucional. Inconstitucionais. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, naquela formação, aceitou isso, admitiu a progressão de regime para o pastor, nesse caso concreto, e nós tivemos que correr e mudar a lei de crimes hediondos para obedecer o princípio da individualização da pena, agora sim autorizando a progressão de regime, no lugar de dizer que a lei de crimes hediondos, a pena vai ser cumprida em regime integralmente fechado, a pena agora era cumprida em regime inicialmente fechado, tá? Isso veio para possibilitar a progressão de regime, consequentemente, em respeito ao princípio da individualização da pena. Então, o princípio da individualização da pena é aquele princípio que ensina para a gente que a pena deve ser dada, deve ser aplicada, analisando os caracteres, as características individuais de cada pessoa, de cada indivíduo. Jaime, tu está me perguntando o seguinte, sobre as penas, qualquer delas anteriores, mesmo as gravíssimas, cara, você vai me perdoar, eu acho que eu estou lento hoje. Me ajuda aí, Jaime, faz a pergunta toda. Começa assim do zero, porque hoje eu tô tic-tac não tá legal. Faz a pergunta assim completa, do zero, para a gente poder entender isso bem direitinho e responder para não ficar nenhuma dúvida, tá? Sobre as penas, qualquer delas anteriores, mesmo as gravíssimas, como assim? Você está querendo saber o quê, cara? Pergunta aí bem direitinho para mim, vai. Digita tudo para eu não estar respondendo errado aí. Edjaline, boa noite. Slides atualizados. Estava dando erro, mas seja bem-vinda. Parte inicialzinha da aula, você vai e depois rever aí, tá beleza? Muito bem. Pessoal, show de bola. Princípio da individualização da pena. Beleza. Próximo princípio. O princípio da personalidade ou princípio da intranscendência.
Pessoal, você pode encontrar como o princípio da personalidade, ou o princípio da pessoalidade, ou o princípio da intranscendência. Se lembre que, às vezes, os termos mudam. Então, eu posso ter personalidade, pessoalidade ou intranscendência. É a mesma coisa. Valeu, Jaime? Galera, é o seguinte. O princípio da personalidade, ou da pessoalidade, ou da intranscendência, é aquele princípio que diz assim, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Show de bola. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Mas, galerinha, quando a Constituição diz isso pra gente, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ela está falando da pena privativa de liberdade. Então, eu não posso, por exemplo, responder por uma pena privativa de liberdade, eu não posso ser preso, por exemplo, por um crime que o meu pai fez, faleceu e deixou para mim a pena privativa de liberdade. Lógico que não. Nenhuma pena privativa de liberdade, né, passa da pessoa do condenado. Nenhuma pena privativa de liberdade passa da pessoa do condenado. Nós vamos encontrar o seguinte texto na Constituição. Nenhuma pena passa da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação da perda de bens ser até o limite do valor do patrimônio transferido, estendida aos seus sucessores. Então, pessoal, eu posso ter, sim, estendida aos sucessores até o valor do limite do patrimônio transferido, a perda de bens e a indenização. O que eu não posso é passar para ninguém uma pena privativa de liberdade. Muito bem. Rildo, na esfera civil, isso acontece com a indenização. Agora, galerinha, vamos lembrar de uma coisa. Ó. Eu escuto gente falando assim, por exemplo, em relação ao pai, o pai que deixa a herança, alguém diz assim, poxa, meu pai não me deixou nada, só deixou dívidas. Pessoal, se vocês ouvirem esse termo, meu pai não me deixou nada, me deixou só dívidas, isso está errado. Porque se seu pai não lhe deixou nada quando morreu e deixou dívidas, as dívidas vão embora com ele. Não existe possibilidade de ele deixar só dívidas. Quando a gente fala, o indivíduo morreu e só me deixou dívidas, o que as pessoas querem dizer é que ele deixou bens, mas deixou tantas dívidas que eu não vou poder usufruir aqueles bens. Então, na realidade, quem não transmite nada para ninguém, quem não transmite bem nenhum, não há de deixar também absolutamente nada. Se eu disser assim a vocês, olha, meu pai não me deixou nada, só dívida, ele não me deixou nem as dívidas. Porque não se deixa nada. Eu não pago as dívidas do meu pai. Quem paga as dívidas do meu pai quando ele morrer é o patrimônio que ele transferiu para mim. Então, quando eu digo assim, ó, a pena não passa da pessoa do condenado, é porque eu estou me referindo à pena privativa de liberdade. E quando eu digo assim, como o Rildo lembrou, na esfera civil, pode-se passar a indenização e a perda de bens até o limite do valor do patrimônio transferido. Até o limite do valor do patrimônio transferido. Mas isso só quando há transferência de patrimônio. Quando não estou diante de transferência de patrimônio, não há que se falar em transmissão nem na esfera civil dessa indenização. Tá certo? Nem na esfera civil dessa indenização. Quando ouvirem falar, meus amigos, a pena não passa da pessoa do condenado, podendo passar a indenização, a perda de bens, até o valor do patrimônio transferido, nós estamos diante do princípio da personalidade ou do princípio da intranscendência. Pessoal, até agora, vamos recapitulando. Princípio da anterioridade, princípio da legalidade, nós vimos que é a estrita legalidade. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio da individualização da pena. E princípio da intranscendência. Turma, eu nem sei se eu trouxe para vocês isso nesse slide, mas eu fazendo uma questão essa semana aqui, com os meninos do presencial, a questão dizia assim, o brocardo latino, preste atenção, o brocardo latino
Nulo crime, nula pena sine lege, expressa o princípio da intranscendência da pena. É lógico que não. Nulo crime, nula pena sine lege, ou sine prévia lege, ou sine lege prévia, representam o princípio da legalidade em primeiro plano e o princípio da anterioridade. Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo princípio. Princípio da humanidade. Pessoal, esse é um princípio muito importante e ele aparece em vários incisos no artigo 5º. O princípio da humanidade, ele é representado em vários momentos dentro do artigo 5º. Eu destaquei os momentos mais importantes da presença do princípio da humanidade. E coloquei para vocês lá em cima o seguinte, ó. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Show de bola, né, pessoal? A proibição de tortura já está prevista no próprio texto constitucional. Nós vimos lá em legislação extravagante que nós temos uma lei para cuidar exclusivamente da tortura, e nada mais é isso do que a representação desse chamado princípio da humanidade. Vamos destacar outro inciso que eu acho muito importante, que é o inciso 46, que diz assim, ó, a lei regulará a individualização da pena. Show de bola. Princípio da individualização da pena, né? A lei vai regular de que forma essa lei vai ser aplicada de indivíduo a indivíduo. Beleza, Manuel? Atualizando o slide. Manuel, tua internet caiu, eu estou aqui no princípio da humanidade. Estou dizendo que eu destaquei aqui para vocês alguns incisos que eu acho que são importantíssimos sobre o princípio da humanidade. Falei do inciso 3º, que a gente sabe daquela história da proibição de tortura, e estou agora no inciso 46, que diz que a lei vai regulará, na realidade, a individualização da pena, e vai adotar, entre outras, as seguintes. Beleza. Nesse inciso 46, turma, eu tenho aí as penas que são permitidas no Brasil. Primeira, privação ou restrição de liberdade. Essas são as penas de prisão, né? A pena privativa de liberdade, a pena restritiva de liberdade é a pena de prisão. Depois, a perda de bens. A perda de bens é uma pena possível no direito brasileiro. Depois, a pena de multa. A pena de multa também é uma pena possível no direito brasileiro. Prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. No inciso 46 do artigo 5º da Constituição, eu vou encontrar as penas permitidas do Brasil. Isso nada mais é do que um reflexo do princípio da humanidade. Elenquei para vocês o inciso 47. E o inciso 47, em contraponto ao inciso 46, o inciso 47 vai trazer para a gente as penas que são vedadas, as penas que são proibidas no Brasil. E aí eu tenho para vocês o seguinte, ó, não haverá penas, primeiro, de morte, salvo no caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Galerinha, no Brasil a pena de morte existe, mas só em caso de guerra declarada. Wilker, quando eu falo no comecinho do inciso 46, a lei regulará a individualização da pena, isso é o princípio da individualização da pena. Mas quando ele diz assim, ó, e adotará, entre outras, as seguintes, quando ele traz as penas permitidas, isso é o princípio da humanidade, tá? Então, no inciso 46, respondendo aí a meu amigo Wilker, eu tenho tanto o princípio da individualização da pena, porque diz que a lei vai regularizar ou regulará a individualização da pena, como eu tenho o princípio da humanidade, porque nesse inciso 46 eu tenho todas as penas permitidas no direito brasileiro. Como eu ia dizendo, no Brasil é permitido sim a pena de morte, mas tem que lembrar que a pena de morte no Brasil é permitido somente no caso de guerra declarada. Então, nós temos a pena de morte no Brasil apenas no caso de guerra declarada. E a pena de morte no Brasil se dá através do fuzilamento.
Quando vocês encontram aí pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada, nos termos do artigo 84, é porque para haver pena de morte, nós precisamos de uma autorização judicial, desculpem, de uma autorização presidencial. O artigo 84 traz as competências do presidente da República. Só vai haver pena de morte no Brasil no caso de guerra declarada, será através de fuzilamento e o presidente da República deverá autorizar isso, tá? O presidente da República deverá autorizar isso. Show de bola, pessoal. Nós estamos falando das penas proibidas no Brasil. Isso também é um reflexo do princípio da humanidade. Pessoal, não haverá penas de caráter perpétuo. Turma, lembrem-se que no Brasil nós temos um limite máximo do tempo de cárcere. Para cada crime, nós temos um limite máximo de cárcere de 30 anos. Isso, Rildo. E aí muita gente pergunta, por que a gente tem esse prazo de 30 anos como tempo máximo de cárcere? É justamente para que nós não tenhamos penas de caráter perpétuo. Mas aí alguém vai me dizer já assim, ó, Demetrio, mas eu escuto muitas vezes alguém ser condenado a 400 anos, 500 anos. E turma, os PMs que entraram no Carandiru e participaram daquele evento nefasto e triste para a história do Brasil, que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, os PMs que entraram começaram a ser julgados do ano passado para cá. Um dos julgamentos mais brandos, os PMs receberam 625 anos cada um. Ora, quando você me diz assim, Demetrio, para que o juiz aplica 600 anos para uma pessoa, se ela pode ficar só 30? Mas eu tenho que aplicar exatamente a quantidade de anos, porque todos os benefícios incidem em cima da quantidade final de anos. Vamos lá. Suponhamos que esse PM que levou 600 anos, ele tenha sido condenado por homicídio qualificado, o que é muito provável ter acontecido. Ele foi condenado por homicídio qualificado. Vocês sabem que todo homicídio qualificado é hediondo. E eu tenho que aplicar uma pena de 600 anos para fazer com que, por exemplo, esse indivíduo progrida, se ele for primário, com 2/5. Ora, galera, 2/5. 2/5 de 600 vai dar 1.200 dividido por 5, isso dá 240 anos. Ora, eu aplico 600 anos, por quê? Livramento condicional, porque progressão de regime, vão incidir em cima do valor total da pena. Se um PM, se qualquer pessoa recebeu 600 anos de prisão, ele só vai ficar 30. Ou melhor, ele vai ficar 30. Porque para ele progredir do fechado para o semiaberto, precisaria de 240. 240 ele não está vivo mais. Se não fosse assim, se nós não tivéssemos um limite de 30 anos, nós teríamos penas de caráter perpétuo. Pessoas poderiam ficar presas 30, 40, 50, 60 anos. Mas no Brasil, a estipulação de 30 anos como tempo máximo de cárcere é para obedecer um mandamento constitucional de vedação de penas de caráter perpétuo. Beleza? Vamos lá respondendo aí a galerinha. Jaime está dizendo assim, somente o presidente autoriza exclusivamente a pena de morte. Somente o presidente autoriza exclusivamente a pena de morte. Jaime, vou ler aqui para vocês, rapidamente, a Constituição no artigo 84, inciso 19. O artigo 84 da Constituição, Jaime, como eu tinha falado a vocês, ele traz as competências do presidente da República. Nas competências do presidente da República, eu vou encontrar o inciso 19, que diz assim, ó, declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizando o Congresso, tal. Essa declaração de guerra é que autoriza o presidente da República, que autoriza
a realização da pena de morte, nesse caso específico, tá? Rosenice perguntou o seguinte: no caso de lei excepcional e temporária, Rosenice, tem que segurar essa tua pergunta para daqui um pedaço, porque a gente vai falar ainda de extraterritorialidade. Aí, Rosenice, lá na extraterritorialidade eu vou diferenciar o que é ultraatividade, desculpa, eu vou falar o que é extraatividade. E aí lá eu vou diferenciar para vocês o que é ultraatividade, o que é retroatividade. Então, na questão aí de Rosenice, eu não vou entrar nela agora. Mas segura aí, Fábio não vai apagar, vou voltar para ela, já vi que é uma questão muito legal. Ó, pessoal, o Rio pergunta o seguinte: dificilmente alguém fica preso 30 anos no Brasil. Fica dificilmente 30 anos preso no Brasil, porque é difícil, né? Ficar 30 anos preso no Brasil. Antes disso o cara foge, antes disso o cara morre, enfim. Mas se ele pegar uma pena alta, fatalmente ele tem chances de ficar 30 anos no Brasil, preso. Muito bem, Rosenice, eu vou segurar a tua pergunta. Luan, que não é Luan Santana, boa noite também. Danilo, beleza, todo mundo aí dando boas-vindas ao meu amigo Luan. Rildo está respondendo aí, eu acho que é a questão da Rosenice, mas eu vou segurar aí para que a gente poder desenvolver um raciocínio legal. Bom, pessoal, a gente está vendo aí, então, o inciso 47 da Constituição, falando de penas que são proibidas no Brasil, e isso é um reflexo do princípio da humanidade. Já disse a vocês que no Brasil não se admite pena de morte, a não ser no caso de guerra declarada por autorização do presidente da República, nos termos aí do 84. Rosenice, eu não vou esquecer, prometo. Letra C, pessoal, trabalhos forçados. Pessoal, se você me perguntar assim, Demetrio, o preso é obrigado, ele pode ser forçado a trabalhar? Pode. O preso, ele pode sim ser forçado a trabalhar, ele pode ser obrigado a trabalhar. O que ele não pode é exercer trabalhos forçados. O que é trabalho forçado? O trabalho forçado é aquele trabalho que exacerba as condições físicas dele. Trabalho forçado é aquele trabalho que ultrapassa os limites físicos dele. Então, a pena de trabalhos forçados, aqueles trabalhos que vão além da capacidade física dele, esse não vai poder. Pena de banimento também, o princípio da humanidade não permite uma pena que seja para banir o indivíduo, para que ele nunca mais possa voltar para o Brasil. E penas cruéis. Nenhuma pena que inflinja um sofrimento físico ao corpo do indivíduo é uma pena permitida no Brasil, tá? Então, penas cruéis também não são permitidas em razão do princípio da humanidade. Pessoal, teve um deputado aqui no Recife que ele fez uma proposta para chamada castração química de estupradores. A castração química de estupradores consistia em uma injeção no órgão sexual do estuprador, de modo que ele ficasse estéril, de modo que atrofiasse, mas isso efetivamente jamais passaria. Isso já foi barrado de cara na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, porque a gente está diante aí de uma pena cruel. Não dá para pensar que uma pena que inflinja sofrimento físico ao corpo, o sofrimento físico ao indivíduo, ou o sofrimento ao corpo do indivíduo, vai poder passar. O Brasil não admite penas cruéis. E como última expressão, pessoal, desse princípio da humanidade aí, eu trouxe o inciso 48 para vocês, que diz o seguinte, ó: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, de acordo com a idade, de acordo com o sexo do apenado. Beleza, Danilo, vai perguntando aí. Bom, então aí eu tenho uma pena cumprida, em regra é assim, em estabelecimentos diferentes de acordo com a natureza do delito. Eu não posso juntar o indivíduo que cometeu um simples estelionato contra uma jovem com um sequestrador. Eu não devo juntar um jovem de 18 anos com um cidadão com 55 anos. Eu não devo juntar homens e mulheres dentro do mesmo estabelecimento prisional. Tá? Esse é um dispositivo da Constituição.
Não, cara, não, Luan. Danilo começou falando aí no caso da letra C, eu acho que ele está falando da letra C do inciso 47, e eu estou esperando que Danilo conclua aí para a gente ver alguma coisa. A gente não está respondendo questões, Luan. A gente está nos slides da aula passada, aqueles que a gente não conseguiu concluir, tá? Falando dos princípios de direito penal, dos princípios de direito penal. E a gente vai andar mais um pouquinho aqui, ó, enquanto o Danilo conclui o raciocínio aí. O último princípio, pessoal, que eu vou deixar claro para vocês na aula de hoje, é o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência, ele também é chamado, galerinha, princípio da presunção de inocência, ele também é chamado, eu vou digitar aqui para vocês, ó, princípio da não culpabilidade. Então, galera, ó, presunção de inocência ou não culpabilidade são sinônimos, tá? Princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade são sinônimos. Turma, vamos responder na galera aqui. Vamos lá. Beleza, João está perguntando o seguinte, ó. Se a pessoa é julgada por 300 anos, aí ela fica 30, e depois deve algo para a justiça? Não, João. Depois está pago exatamente o que ele tinha que pagar. Você vai dizer, Demetrio, e os 270 anos? Os 270 anos ficam extintos. Os 270 anos ficam extintos em razão, obviamente, em razão dele já ter cumprido 30. O resto fica para o Estado, como o Luan está falando aí. Danilo está dizendo o seguinte, no Brasil não se admite atos como tratamentos que eram feitos em Alcatraz, nos Estados Unidos, e aí o Danilo colocou aí, eu acho que não se admite, né, esses atos aí cruéis, é isso que ele está falando. Um dos presos tinha que quebrar pedras e todas as pedreiras. Não, exatamente, Danilo. Essa possibilidade de estar quebrando pedras em pedreiras não é admitido no direito brasileiro. Isso não é trabalho forçado, né? Aquela história de estar nas pedreiras com um grilhão. Vocês sabem o que é o grilhão? O grilhão é aquela bola de ferro amarrada assim no tornozelo. Isso também não vai ser possível no Brasil. Meus amigos, vamos voltar para o nosso slide. Princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade. Esse é um dos princípios mais importantes, do direito penal, do direito constitucional na matéria penal. Esse princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade, ele vai dizer assim para a gente, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Galerinha, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí você vai me perguntar assim, poxa, Demetrio, até o indivíduo que foi preso em flagrante delito? Sim, até o indivíduo que foi preso em flagrante delito. E você vai me perguntar, até o réu confesso? Até o réu confesso. O indivíduo que foi preso em flagrante delito, o indivíduo que é réu confesso, mesmo eles devem ser tratados como inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse é o princípio da presunção de inocência, que deve fazer com que todo mundo seja considerado inocente até a sentença transitar em julgado. Até mesmo porque nós estamos diante de uma série de coisas, né? O indivíduo pode estar mentindo. Aqui a gente vai ver lá em processo, que vigora no processo penal brasileiro, um princípio chamado de princípio da verdade real. Então, se busca até o final, se busca até as últimas, a verdade dos fatos. Então, o indivíduo tem que ser tratado como inocente até que nós tenhamos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Beleza. Isso, Luan, é isso aí, cara. Ele pode estar mentindo, pode estar querendo encobrir outra pessoa, tal. Então, por isso que vigora um dos princípios mais importantes aí, para a prova de vocês, é o princípio da presunção de inocência, tá? Show de bola, pessoal. A gente viu, vamos dar uma
recapitulada, presunção de inocência, a gente viu o princípio da humanidade, a gente viu o princípio da individualização da pena, o princípio da intranscendência, nós vimos também o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica e vimos o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade. Eu acho que com isso a gente dá um norte muito considerável para o que possa vir a aparecer na prova de vocês. Algum outro princípio que vem a aparecer, eu acho que são princípios que decorrem desses. Eu chamo esses de princípios bases. Eu acho que o conhecimento desses princípios faz com que a gente consiga responder e consiga acertar qualquer questão que envolva outro subprincípio, como eu chamei para vocês, tá? Na aula de hoje, aí, para a alegria do Luan, a gente vai ter a oportunidade de fazer questões no finalzinho da aula, para que a gente possa consolidar esse conteúdo, tá beleza? Senhores, esse foi o primeiro ponto do edital de vocês de direito penal. Eu acho esse tema de princípios um tema fácil, a gente gastou aí 1 hora nesse tema, mas é muito relevante, é importante que a gente gaste isso, para que a gente entenda. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello dizia que se a gente não entender esse princípio, professor de direito administrativo, a gente não entendia nada em direito. Então, é importante que a gente consiga fixar isso, principalmente para vocês que não são da área jurídica, tá? A gente vai ter que transformar aqui o nosso estudo do direito em um estudo mais prazeroso possível. Bom, a gente vai entrar num tema muito importante, que eu preciso da atenção de vocês, eu preciso que vocês entendam, eu preciso que vocês perguntem, eu preciso que vocês dialoguem, conversem. É aqui que a gente vai responder Rosenice, vamos responder essa galera todinha que está aí antenada para isso. E aí o nome do tema é a lei penal no tempo, né? A lei penal no tempo. Então a gente vai conversar como é que essa lei penal ela se comporta no tempo. Um dos nossos temas se chama lei penal no tempo, outro tema se chama lei penal no espaço. A gente vai começar a conversar sobre as leis penais no tempo. Pessoal, quando eu falo de leis penais no tempo, o primeiro tema que eu quero chamar a atenção de vocês é o chamado conflito aparente de leis penais no tempo. Pessoal, se o tema que eu estou dizendo a vocês é conflito aparente de leis penais no tempo, é porque, primeiro, eu tenho mais de uma lei. Né? Primeiro, eu tenho mais de uma lei. E se eu chamo isso de conflito aparente, isso quer dizer que, na realidade, não há um conflito. Na realidade, não há um conflito, há apenas uma aparência de conflito. Então, quando eu tiver duas ou mais leis aparentemente se conflitando, quando eu tiver na dúvida em saber qual lei eu uso, se eu uso a lei A, se eu uso a lei B, se eu uso a lei mais antiga, se eu uso a lei mais nova, quando eu estiver diante dessa dificuldade, eu estarei diante de um conflito aparente de leis penais. Se é um conflito aparente de leis penais, não é um conflito verdadeiro. É um conflito que parece que é conflito. E como eu falo de conflito aparente de leis penais no tempo, é porque eu não sei qual a lei que eu uso, em que situação. Turma, existem 4 formas de resolver o conflito aparente de leis penais no tempo. 4 formas de solucionar o conflito aparente de leis penais no tempo. Primeira forma, chama novatio legis in melius. Segunda forma é a abolitio criminis. A terceira forma é a novatio legis in pegius. E a quarta forma é a novatio legis incriminadora. Muito bem. Rildo já está dando um elogiozinho aí, dizendo que geralmente a lei que beneficia o vagabundo só ocorre no crime continuado. A gente vai falar um pouquinho dessa súmula lá do Supremo, Rildo, que você está se referindo, a do crime continuado. Mas vamos primeiro aqui conversar sobre o que é novatio legis in melius. Turma, a novatio legis in melius é uma nova lei que vem melhorar a situação do indivíduo. Reparem, eu tinha uma lei A, vamos prestar atenção aqui, ó, vamos prestar atenção, agora é muito importante isso. Eu tinha uma lei A, essa lei A vigorava, essa lei A, por exemplo, dizia que aquele crime ia ser punido com uma pena de 5 anos de reclusão. Aí, depois de um tempo, a lei B revogou a lei A.
E a lei B agora, que trata sobre o mesmo assunto, diz que para aquele mesmo crime, a pena agora são 2 anos de reclusão. A lei A dizia que era 5, a lei B, que veio depois, veio dizer que são 2. A sua dúvida é, poxa, eu uso a lei anterior ou eu uso a lei posterior? Pessoal, eu estou diante da chamada Novatio Legis in Melius. A Novatio Legis in Melius é a nova lei que vem melhorar a situação do indivíduo. Reparem que a lei anterior, ela previa uma pena de 5 anos. A lei nova prevê uma pena de 2 anos. Se a lei nova prevê uma pena de 2 anos, ela melhorou a situação do indivíduo. Nós chamamos ela de Novatio Legis in Melius. Galerinha, Novatio Legis in Melius, ela também é chamada do que eu vou digitar aí para vocês, ó. Lex Meteor. Vamos dar uma olhadinha? Galera, quando vocês ouvirem falar em Novatio Legis in Melius, é sinônimo de Lex Meteor. É a nova lei que vem melhorando a situação do indivíduo. A nova lei que melhora a situação do indivíduo, ela é chamada de Novatio Legis in Melius ou Lex Meteor. Hildo, para sua tristeza, cara, tem que lembrar esses nomes. Tem que saber o que é Novatio Legis in Melius, que os caras vão jogar isso lá e não vão explicar para a gente, não, vão perguntar. Ou no lugar de Novatio Legis in Melius, eles vão colocar Lex Meteor e você vai ter que saber. Tá? Pergunta, pessoal. A Novatio Legis in Melius ou Lex Meteor, ela não é melhor para o indivíduo? Então significa dizer que ela é retroativa. A Novatio Legis in Melius, ou Lex Meteor, ela é melhor para o indivíduo. Então ela retroage. Deixa eu contar a vocês. Meu amigo Hildo aqui. Quando o Hildo cometeu a conduta criminosa, a pena era punida com 5 anos de reclusão. 6 meses depois, Hildo já tinha sido condenado, a sentença já tinha transitado em julgado. Só que agora, para aquele mesmo crime, a pena foi alterada por uma outra lei. A lei agora não prevê mais a pena de 5 anos. A lei agora prevê a pena de 2 anos. Nós estamos diante de uma Novatio Legis in Melius ou Lex Meteor. Essa nova lei, melhor, ela retroage e atinge os fatos praticados por Hildo, mesmo diante do trânsito em julgado. Não me interessa. Não me interessa se já transitou em julgado. Me interessa que a Novatio Legis in Melius, ela é retroativa, ela é retroage, ela é melhor para o indivíduo. E vocês se lembram nos princípios que quando a lei penal é melhor, ela não retroage? Ela só retroage, como Franklin está dizendo, para beneficiar o réu. Então, pessoal, a primeira forma de nós resolvermos o conflito aparente de leis penais no tempo é através da Novatio Legis in Melius. E eu quero que vocês entendam que Novatio Legis in Melius também é chamada de Lex Meteor e que a Novatio Legis in Melius ela é retroativa. Ela retroage e atinge fatos pretéritos. Tá beleza? Muito bem. Beleza. Vamos lá. João está perguntando o seguinte. Aí, no caso, o Hildo cumpriu 1 ano e 8 meses. Aí falta cumprir só 4 meses. É exatamente isso, João. Quando o Hildo foi condenado, cara, ele foi condenado a 4 anos. A pena daquele crime era até 5 anos. Hildo foi condenado para 4 anos. Agora, a pena daquele crime, ela não passa de 2 anos. Hildo já está cumprindo a pena 1 ano e 8 meses. Cumpre mais 4, completou 2 anos, rua. Tchau, 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 tchau. Tá beleza? É exatamente o que João falou. Essa lei retroage e traz esses efeitos aí, tá? É exatamente isso que acontece com o fenômeno da retroatividade. Show de bola? Pessoal, aqui tem que entender, tá? A gente só vai sair desse tema se todos vocês que estão na sala entenderem isso aí. Muito bem, pessoal. Show de bola.
Desculpem, galerinha, a garganta ainda está acabando. Pessoal, segunda forma de resolver um conflito aparente de leis penais no tempo. Se chama abolício criminis. Galerinha, o que é abolício criminis? Turma, abolício criminis é quando uma nova lei vem e acaba com a conduta criminosa. Faz com que o crime não exista mais. Ora, isso não é muito comum no Brasil. No Brasil, nós temos uma proliferação muito grande de leis. No Brasil, qualquer coisinha... É porque também há um pensamento muito equivocado, pessoal. As pessoas pensam que o direito penal é a solução para todos os problemas da humanidade. Lembrem-se que existe uma característica do direito penal chamada de... Existe uma característica do direito penal chamada de ultima ratio. Quando eu digo a vocês que o direito penal é a última ratio, eu estou dizendo que o direito penal é a última hipótese, é a última chance. Galerinha, o direito penal é uma forma de controle social. Mas o direito penal só vai incidir, esta forma de controle social só vai valer se nós tentarmos todas as outras formas de controle social. Se nenhuma funcionar, se nenhuma forma de controle social funcionar, aí sim eu estou diante da aplicação do direito penal. O que eu escuto muito falar é as pessoas dizerem assim, isso também não é crime, isso não é crime, isso é equivocação, isso é um equívoco. É como o Luan está dizendo, eu tenho que tentar primeiro o direito administrativo, tenho que tentar o direito civil, em último caso, eu vou buscar o direito penal. Nós não temos muita tradição de acabar com condutas criminosas. Nós não temos muita tradição. A abolício criminis é raro no Brasil. O que nós temos no Brasil é aquela história de sempre estar criando novas condutas criminosas. Sempre está criando os novos crimes. Isso é que a gente tem no Brasil. Nós não temos a conduta muito grande de abolício crimes. Pessoal, eu vou lembrar um abolício crimes famoso a vocês, o crime de adultério. O crime de adultério até 2005 era crime. De 2005 para cá, não é mais crime. Quando uma lei vem acabando com uma conduta criminosa, fazendo com que essa conduta criminosa deixe de existir, nós estamos diante de abolício crimes. Ora, pessoal, se eu estava sendo processado por adultério, se eu estava sendo respondendo inquérito policial por adultério, se eu estava cumprindo pena por adultério, e vem uma lei dizendo que adultério não é crime, isso significa dizer que isso é melhor para mim, não é isso? Então, a abolício criminis, ela é melhor para o indivíduo. A abolício criminis, ela é melhor para o réu. Então, se ela é uma lei melhor, porque ela vem acabar com a conduta criminosa, a abolício criminis, ela é retroativa. A abolício criminis retroage, assim como a novatio legis in melius também. Turma, a abolício criminis tem um fenômeno muito legal. A abolício criminis, ela retroage e ela destrói todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais da sentença condenatória. Então, o indivíduo, por exemplo, se o crime acabou, ele volta a ser primário. Reparem que, na hora da prova, vocês vão ter que estar com muita atenção, porque a abolício criminis, ela não apaga os efeitos civis. A abolício criminis apaga os efeitos penais. Ela não apaga os efeitos civis. Então, a abolício criminis, como ela é retroativa, como ela é melhor, ela volta e atinge mesmo sentenças já transitadas em julgado, ela vem atingindo, destruindo todos os efeitos penais. Efeitos civis, não. Luan está dizendo que existe um princípio que se chama intervenção mínima. Isso, Luan, é esse princípio que permite que o direito penal só intervenha no número mínimo de situações, tá? Isso, o Rio está dizendo o seguinte, se houver um pedido no campo civil,
continua a ação e ele tem que pagar a indenização. Então, se eu cometi um crime, estava sendo processado por esse crime, mas também havia uma repercussão no campo civil, eu também estava sendo processado no civil. Depois veio uma nova lei, acabou com esse crime, todos os efeitos penais, inclusive os efeitos secundários, são destruídos, mas os efeitos civis permanecem. A abolício crimes tem o condão de apagar todos os efeitos penais, mas não efeitos civis. Beleza. Isso. Show de bola? Pessoal, o tema aqui é conflito aparente de leis penais no tempo. E nós estamos vendo como é que a gente resolve esse conflito aparente de leis penais no tempo. Eu já disse a vocês que a gente resolve com a novatio legis in melius ou com a abolício crimes. E que ambas, como são melhores para o réu, elas são retroativas. Muito bem. Uma terceira forma de resolver esse conflito que ele é aparente de leis penais no tempo é a chamada novatio legis in pegius. E aí eu já vou dizendo a vocês que novatio legis in pegius também é chamada de lex gravitor. Do jeito que está escrito aí, ó. Então, ou vocês encontram o termo novatio legis in pegius, ou vocês encontram o termo lex gravitor. Pessoal, o que é a novatio legis in pegius? Ora, turma, a novatio legis in pegius é a nova lei que vem piorar a situação do indivíduo, tá? A nova lei que vem piorar a situação do indivíduo. Turma, o crime de tráfico de drogas, ele tinha uma pena de 3 a 15 anos de reclusão. A lei foi alterada em 2006, 2007, e agora, 2006, me perdoe, e agora a pena passou de 5 a 15 anos. Ora, turma, era de 3 a 15 anos, passou a ser de 5 a 15 anos. Essa nova lei, ela é uma novatio legis in pegius. Ela é uma nova lei que piora a situação do indivíduo. Ora, galera, se é uma nova lei que piora a situação do indivíduo, nós estamos diante de uma lei que não retroage. A novatio legis in pegius, essa nova lei que piora a situação do indivíduo, ela não é retroativa. Ela não atinge fatos pretéritos, tá bom? Beleza, vamos respondendo aqui a galera. Rildo, vamos falar de ultratividade um pouquinho mais lá na frente. Aparecendo aí presunção de inocência, Danilo. Eu vou dar uma atualizada aqui no slide, para ver se chega aí para você direitinho. Jaime está sem sinal, minha conexão aqui está tranquila, Igor está travando. Bom, eu acho que está tudo meio que tranquilo por aqui, pessoal. Dá uma olhadinha na conexão de vocês aí. Bom, eu vi o que ele está perguntando o seguinte, mas no caso, se já for transitado julgado, chega a mudar o tempo. Viu que se já tiver transitado e julgado e for abolício crimes, o cara é colocado para fora imediatamente. Se for novatio legis in melius, também volta e atinge fatos pretéritos. O que não vai atingir é a novatio legis in pegius, tá? O que não vai atingir é a novatio legis in pegius. Muito bem, pessoal, até agora nós vimos que novatio legis in melius ela é retroativa, abolício crimes é retroativa, a novatio legis in pegius, como ela piora a situação do indivíduo, ela não retroage, ela não é retroativa. Show de bola? Muito bem. Rildo pergunta o seguinte, agora, professor, o acusado pode processar o Estado? Não. Rildo, o cara só pode processar o Estado se a lei deixou de existir e ele continuou preso. Se nós estamos diante de um abolício crimes, a lei deixou de existir e o Estado não soltou ele, aí ele processa. Tá? Aí ele processa. Tá? Frank está pedindo um exemplo de novatio legis in pegius. Pô, Frank, é toda lei que vem piorar a situação do indivíduo. Vou dar uma dicasinha a vocês, acho que essa é a lei que eu estou me lembrando agora. A nova lei de drogas, ela tem uma pena que aumenta a pena do tráfico. Antes, o
tráfico tinha uma pena de 3 a 15 anos, Franklin. Agora, a pena é de 5 a 15 anos. Então, agora a pena é pior. Então, aí nós estamos diante dessa nova lei de drogas, aí de 2006, da chamada Novatio Legis Impégios, tá? Da chamada Novatio Legis Impégios, tá? É a nova lei que vem piorando a situação do indivíduo. Show de bola, galerinha. Vamos para a Novatio Legis Incriminadora. Pessoal, a Novatio Legis Incriminadora é exatamente o contrário da Abolitio Crimes. Porque enquanto a Abolitio Crimes vem abolir uma conduta criminosa, acabar com o crime, a Novatio Legis Incriminadora, ela vem criar uma conduta criminosa. Galerinha, a conduta criminosa não existe e o legislador queria criar uma lei para que essa conduta agora seja criminalizada. Nós estamos diante, portanto, da chamada Novatio Legis Incriminadora. A Novatio Legis Incriminadora é uma nova lei que cria uma conduta criminosa. Ora, pessoal, se aquilo não era crime e agora passou a ser, é que isso é pior para o indivíduo. Se isso é pior para o indivíduo, a Novatio Legis Incriminadora, ela não retroage, tá? Ela não retroage. Galera, vamos recapitulando. O tema se chama conflito aparente de leis penais no tempo. Como é, Jaime? Colocar os slides. Os slides estão aí? Não? Está lá na área de vocês, tá? Bom, o tema é conflito de leis penais no tempo. E esse conflito é aparente. E eu disse a vocês que ele se resolve de 4 formas. As 2 primeiras que estão no slide de vocês, a Novatio Legis Melius, que é a nova lei melhor, também chamada de Lex Meteor, e a Abolitio Crimes, que é a abolição do crime, ambas, como são melhores, elas retroagem. As 2 últimas, a chamada Novatio Legis Impégios, que é a nova lei pior, ou Lex Gravitor, e a Novatio Legis Incriminadora, que é a nova lei que cria uma conduta criminosa. Ambas são piores, elas não retroagem. Então, no slide de vocês, as 2 primeiras são retroativas, as 2 últimas não retroagem, tá beleza? Então, isso aí é o tema conflito aparente de leis penais no tempo. Show de bola, pessoal, vamos andar? Muito bem. A gente ainda está falando aí do tempo do crime, né? Da lei penal no tempo. E aí a gente vai ter que começar a entender aqui agora. Rosenice, eu ainda estou lembrado do teu exemplo, mas como o teu exemplo envolve ultratividade, eu vou voltar nele lá na frente, tá? Estou lembrado nisso aí. Bom, pessoal, quanto ao tempo do crime, a gente vai ter 3 teorias explicando o tempo do crime. O tempo do crime pode ser explicado por uma teoria chamada de teoria do resultado, ou uma teoria chamada de teoria mista, ou uma teoria chamada de teoria da atividade. O Código Penal brasileiro optou por uma delas para explicar o tempo do crime. E, valeu, Rosenice, e a teoria que foi adotada pelo Código Penal brasileiro para explicar o tempo do crime é chamada de teoria da atividade. E aí, galerinha, vou colocar para vocês aqui, ó. Teoria da atividade é igual a teoria da ação. Olha aí. Vocês podem encontrar na prova ou teoria da atividade ou teoria da ação. São sinônimos. É a mesma coisa. Teoria da atividade ou teoria da ação. Pessoal, o que é que ensina para a gente a teoria da atividade ou teoria da ação? A teoria da atividade diz o seguinte para a gente. O crime acontece no momento em que acontece a ação ou a omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, os exemplos são os mais fáceis possíveis. Acho que o tema é um dos mais fáceis também. Ele diz o seguinte, vamos lá, antes de eu ler aí a pergunta do Rildo, deixa eu dar uma dica a vocês. Hoje é a véspera do meu aniversário de 18 anos. Amanhã eu completo 18 anos, eu alcanço a minha maioridade penal. Vocês sabem que eu nasci às 5 horas da tarde.
Mas é óbvio que eu não completo 18 anos amanhã às 5 horas da tarde. Eu completo 18 anos quando vira meia-noite de hoje para amanhã. Não é assim? Do dia que antecede o meu aniversário para o dia do meu aniversário. A gente já conversou sobre isso. Agora, 8h25 da noite, 15 minutinhos a gente faz um intervalo, tá? Show de bola, em 15 minutinhos a gente faz um intervalo. Agora, às 8h25 da noite, do dia que antecede o meu aniversário de 18 anos, eu pratico uma conduta criminosa. Eu dou 6 tiros no meu amigo Danilo. Pessoal, Danilo é socorrido, vai para o hospital e só falece domingo que vem agora, dia 6, em razão dos tiros. Ora, eu dei os tiros hoje, no dia que antecede a data do meu aniversário de 18 anos, às 8 horas da noite. Danilo só morre dias depois, no domingo, dia 6. Ora, galerinha, eu estou diante aí da aplicação da teoria da atividade. O crime acontece no momento da ação ou da omissão. A pergunta é, quando aconteceu o crime? O crime aconteceu hoje à noite. Mesmo que outro seja o momento do resultado. Galera, o momento do resultado foi só domingo. Se o crime acontece hoje, se o Brasil adotou, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade, eu respondo como menor. Eu respondo pelas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tava, Danilo, com a raivinha até mais ou menos. Tá? Vamos dar uma lidinha aí no que Hildo falou. Ó. Outra coisa errada, como pode o cara cometer o crime um dia antes de completar 18 anos? É isso aí. E ele é considerado mentalmente incompleto. No dia do aniversário, no estalar dos dedos, o cara agora é mentalmente completo. 1 segundo do dia do aniversário. Hildo, é porque é o seguinte, cara, em relação à imputabilidade, a gente vai falar isso lá em culpabilidade, o Brasil adotou o que a gente chama de teoria biopsicológica. Há um critério biológico e há um critério psicológico. Então, não é, Hildo, que hoje, antes de eu completar 18 anos, na véspera do meu aniversário, eu sou mentalmente incompleto. E amanhã, ou 1 segundo depois, eu já sou mentalmente completo. Não. Eu posso até hoje ser mentalmente completo. Mas existe um critério biológico que também deve ser obedecido, que é a idade de 18 anos. Então, eu tenho que conjugar aqui, ó, a gente vai falar sobre esse critério biopsicológico lá na frente. Eu tenho que conjugar o critério biológico, que é a idade de 18 anos, e tenho que conjugar isso com o critério psicológico desse mentalmente são, como você está dizendo aí, tá? Então, pessoal, quando perguntarem assim, quando o crime aconteceu? A resposta de vocês é, o crime aconteceu no momento em que aconteceu a ação ou a omissão. O crime aconteceu no momento em que aconteceu a ação ou a omissão. Mesmo que outro seja o momento do resultado. Isso se chama teoria da atividade, e é a teoria da atividade quem explica o tempo do crime no direito brasileiro. Muito bem, galerinha. A gente vai andar aí agora na extratividade. Vamos falar de retroatividade, vamos falar de ultraatividade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário, né? São 8h30 no meu relógio aqui. A gente vai fazer agora, viu, professor Fábio, um intervalozinho de 10 minutos. A gente tomar uma aguinha aí. Tem um negócio cheirando aqui em casa que eu não sei o que é, vou já lá cavar. A gente faz o nosso break do lanche aí, tá? Depois eu faço inveja a vocês dizendo o que é. E aí a gente volta em 10 minutinhos para poder pegar esse tema extratividade, que é um tema importante, é um tema complexo, que a gente pega direto até 10 horas na aula de hoje, tá bom? Show de bola, beleza? Ficando um pouquinho off aqui, voltamos em 10 minutinhos. Tchauzinho, galera, até já.